Sabe quando você se arrepia quando escuta um refrão muito impactante? Ou aquela sensação que dá de que algo grandioso vai acontecer na música? A responsável por isso é a curva energética da música. E é a forma musical que nos permite modelar essa curva da maneira que a gente achar melhor. É isso que nós veremos em detalhes nesse vídeo. Olá, meu nome é Gandhi Martins, seja bem-vindo ao canal Eu Compositor. Aqui nesse canal eu compartilho conhecimentos, técnicas, conceitos que ajudam os músicos a se tornarem melhores compositores. Se você é novo por aqui, por favor se inscreva para acompanhar os conteúdos que eu posto semanalmente aqui no canal. Vamos direto para o conteúdo. Então, para a gente falar da curva energética da música, que é um conceito que não é tão difundido, a gente precisa recapitular o que é a forma musical. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente o que é forma musical. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir quando quiser. Mas de forma bastante sucinta, a forma musical é a estrutura da música, é a maneira como são organizadas as diferentes seções de uma música. E esse conceito de forma musical é o conceito mais poderoso que nós compositores temos para modular a carga energética ou a curva energética de cada seção da música e da música como um todo. Mais para frente nesse vídeo, nós veremos um exemplo prático da curva energética numa música bem famosa e vai ficar mais claro por que eu chamo de curva energética. Eu vou apresentar um gráfico para vocês. Mas antes a gente precisa definir o que é entendido como curva energética. A curva energética é a variação de intensidade ao longo de uma música. Essa intensidade ela pode ser sonora ou ela pode ser emocional. É como se fosse uma jornada emocional que a música percorre. Então pode passar por tensão, momentos de alívio, momentos de expectativa, momentos de clímax e o momento de conclusão da música. A gente pode comparar isso com um filme. Quando você vê um filme de ação, por exemplo, não são todos os momentos que vão aparecer cenas de ação, porque senão ia se tornar monótono, ia se tornar muito previsível. Então tem um momento do filme em que você vai apresentar o personagem, em que você vai apresentar a trama que ele está envolvido, e aí sim isso ser desenvolvido até chegar nos momentos de ação de fato, até chegar num clímax. E a gente pode pensar dessa mesma maneira para fazer música, principalmente música popular. Então, como a gente já viu em outro vídeo sobre forma musical, a forma é a maneira com que a gente organiza as seções de uma música, né? As partes de uma música. E uma música pode ter diversas partes. As mais famosas, as mais utilizadas na canção popular, na canção pop, é introdução, estrofe, pré-refrão, refrão, ponte e a finalização. Mas aqui nesse vídeo a gente vai pensar nelas de uma forma um pouco diferente. A gente vai pensar nelas como maneiras de manipular, de modular a energia musical, para que a gente tenha momentos menos intensos, mais calmos, tranquilos, momentos médio, de expectativa, e momentos de alta intensidade, do clímax da música. São exatamente as diferentes seções da música que nos possibilitam estabelecer esses diferentes níveis de energia musical. Como que cada seção pode colaborar com a energia da música. Se você quiser ter um material bastante confiável sobre esse assunto de curva energética, energia musical, eu sugiro você baixar o trabalho de conclusão de curso do meu aluno Ricardo Cassol, que fez um trabalho excepcional sobre esse assunto. Eu fui o professor orientador dele e está muito interessante mesmo. Então quem quiser se aprofundar nesse assunto, essa é uma excelente oportunidade. A introdução, geralmente, tradicionalmente, ela começa com uma energia baixa. Ela cria a atmosfera da música. No entanto, ela pode também começar com uma energia alta. Isso depende da maneira com que você vai querer fazer a sua curva energética justamente. Mas o mais comum é que ela comece com uma energia um pouco mais baixa do que o clímax que a música vai atingir depois de um tempo. Já a estrofe, que é quando a letra começa a ser cantada, tende a ter uma energia baixa, a moderada, e tem a função de desenvolver a narrativa, né? De contar a história através da letra. Já o pré-refrão, ele tende a ter uma tensão crescente que prepara o clímax do refrão. Então, o pré-refrão é uma seção que cria expectativa para o ouvinte de que algo ainda melhor está por vir, que é o refrão. E o refrão é o ponto de maior intensidade da música. Muitas vezes intensidade
sonora mesmo, de volume, né? Mas também de intensidade emocional. Isso é muito importante que seja assim, porque é a parte principal da música, é a parte que vai se repetir ao longo da música, e é a parte que a gente quer que fique na cabeça do ouvinte. Já a ponte é uma seção que quebra o padrão. Ela pode ser considerada como se fosse uma surpresa ou um respiro emocional, ou pode intensificar também a emoção. Por isso que a ponte geralmente vem depois do refrão ou depois de um solo. A ponte ela pode ter diferentes níveis de energia. Isso vai depender do contexto energético da música toda. E a finalização, claro, ela encerra essa jornada. Ela pode encerrar isso de várias maneiras. Ela pode manter o clímax, por exemplo, um refrão que se repete no final da música e tem aquele fade out, que é uma diminuição do volume para terminar a música, ou ele pode propor uma quebra do clímax e voltar para uma intensidade mais baixa, suavizar a intensidade. Então, todas essas sessões, elas podem ter diferentes níveis de energia, vai depender do que o compositor quiser fazer energeticamente com a curva energética da sua música. Mas essas maneiras que eu estou falando são as mais usuais, são as mais frequentes. Ok, você já deve ter entendido que existe esse conceito de curva energética e de que cada sessão pode colaborar com a energia da música. Mas esse conceito energia é algo muito abstrato, né? Você pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu realmente modulo na prática essa energia? Como é que eu faço ela acontecer, ela aumentar, ela diminuir? Então, para a gente entender isso, eu trouxe aqui um exemplo prático de uma música famosa para que você entenda isso mais claramente. Então, nós vamos utilizar a música Planeta Água, do Guilherme Arantes, como exemplo para esse conceito de curva energética. Vamos ver como é que ele utilizou isso na prática. Aqui nesse esquema que eu fiz com a letra, você pode tirar um print ou voltar aqui no vídeo para ver. Eu dividi as sessões da música de acordo com a letra da música, porque eu não posso utilizar o fonograma do Guilherme Arantes, né? Ou seja, a música mesmo não pode tocar aqui no meu vídeo, porque o YouTube não permite que faça isso. Mas você pode acessar aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um link para você ouvir essa música enquanto eu falo sobre a curva energética, sobre as sessões da música. Então essa música ela começa com uma introdução, só num piano elétrico, né? E logo parte para estrofe 1. Perceba, eu chamei de estrofe 1 e estrofe 2, porque nessa parte aqui a música apresenta uma melodia e ela tem cara de estrofe, ela é uma estrofe. E depois, na estrofe 2, ela continua com cara de estrofe, ela é também uma estrofe, porém ela tem uma melodia um pouco diferente. Então, para diferenciar uma melodia da outra, eu resolvi chamar aqui estrofe 1 e estrofe 2, assim fica mais organizado. Aí depois, no pré-refrão, tem, claro, uma outra melodia diferente das estrofes, né? No entanto, esse pré-refrão, ele não vai levar até o refrão nessa primeira vez que ele aparece. Isso também é uma coisa bastante interessante. O compositor, ele decidiu postergar um pouco a aparição do refrão. Então ele voltou para a estrofe 1, porém, essa estrofe 1 aqui tem outra letra. Apesar dela ter a mesma melodia do que essa estrofe 1 aqui, perceba que é outra letra, tá? E o mesmo ocorre com a estrofe 2. A estrofe 2 tem a mesma melodia, porém aqui ela aparece com outra letra. E o mesmo ocorre com o pré-refrão. Ele tem a mesma melodia desse pré-refrão aqui, porém com outra letra. Ok, depois da segunda aparição do pré-refrão, aí realmente a gente chega aqui no refrão, né? Terra, planeta, água, repetido 3 vezes, né? Depois nós temos um pós-refrão, que é algo também bastante comum na música pop, que pode ter letra ou não. Nesse caso não tem letra. Nesse caso é apenas uma citação da introdução, lá daquela melodia que aconteceu na introdução. E aí então a gente retorna para a estrofe 1 e perceba que a estrofe 1 é a mesma estrofe 1 que aparece lá no início da música, com a mesma letra, inclusive. O mesmo ocorre com a estrofe 2, é a mesma letra. Porém, no pré-refrão, perceba que ele não vai para o mesmo pré-refrão que seguiria a letra normal a primeira vez que ela aconteceu. Ele vai para o segundo pré-refrão. Então ele fez um mix entre as duas primeiras estrofes e o segundo pré-refrão, no que diz respeito à letra, né? Isso também é interessante de notar. Ok, então nós chegamos novamente no refrão, depois o refrão final e a finalização, que é basicamente a introdução tocada novamente no final.
Ok, então aqui você conseguiu entender as seções da música. Repito, eu sugiro que você acesse o link que eu estou disponibilizando para escutar essa música durante a análise que a gente vai fazer agora da curva energética. Agora a gente definiu as seções da música. E agora eu vou falar um pouco sobre a curva energética, vou apresentar o gráfico e vou explicar quais elementos foram utilizados nessa música que realmente impactam a energia dessa música. Como que isso ocorre de fato. Então vamos lá. Então está aqui o gráfico de energia da música Planeta Água do Guilherme Arantes. Para você entender o que está acontecendo, né? Esse eixo aqui que vai do 0 até o 10 representa a intensidade, ou seja, o nível de energia. 0 é nenhuma energia, 1 seria o mínimo de energia possível e 10 é o máximo de energia que a música atingiu. Aqui embaixo estão as seções da música. Então nós temos as seções aqui colocadas na ordem em que elas aparecem na música. Exatamente naquela ordem que a gente acabou de ver com a letra. Então você pode associar esse gráfico com a letra que eu apresentei para vocês antes. E essa linha aqui com esses pontos são justamente a representação gráfica da curva energética da música. Então, como é que foi formado isso aqui, né? Cada uma dessas seções, eu atribuí um número de intensidade energética para cada uma delas. E depois eu coloquei ela aqui no gráfico e ela nos deu esse gráfico que dá a curva energética da música. Então percebam que aqui no começo inicia numa intensidade 3, vai subindo um pouco, né? Depois desce, depois vai lá para cima no 9, depois tem uma queda abrupta, e depois vai subindo, subindo, subindo até o clímax da música e finaliza voltando bastante aqui para baixo, né, na intensidade. Entender essa curva, como que isso se dá, é muito importante para nós compositores, tá? Então, como é que eu decidi? Por que a intro é uma nota 3 aqui na escala de intensidade e esse refrão final está na escala 10? Qual que é a diferença entre o que acontece aqui e aqui para ter mudado tanto a intensidade? É isso que a gente vai ver agora. Então, na intro, o que acontece na intro? A intro não é nada além de um piano elétrico sendo tocado com uma melodia. Então isso dá uma sensação de intensidade bastante reduzida. Depois, o que acontece? Entra a voz do Guilherme Arantes. Então é um elemento a mais que a gente pode interpretar como um aumento da intensidade geral dessa seção aqui, da estrofe 1. Depois, entre o baixo e os strings, né, que é os violinos, que geralmente são tocados, pelo menos naquela época dos anos 80, eram tocados com teclado, né, com timbre de teclado, né, que a gente chama de strings, que seriam as cordas, né, de uma orquestra. Então é mais alguns elementos, né, aumenta mais a intensidade. Aí o pré-refrão aumenta um pouco mais a intensidade, porque nesse momento o Guilherme Arantes ele fez uma melodia mais aguda. E quando você quer fazer uma melodia mais aguda na voz, você naturalmente tem que fazer mais força, digamos assim, para emitir essas notas. É algo fisiológico, você precisa de mais ar. Então, o resultado disso é que o ouvinte entende isso como mais energia, como algo mais energético. E no fim aqui dessa sessão, desse pré-refrão, também entra os backing vocals fazendo uma cama harmônica. Depois ele volta para a estrofe 1, baixa um pouquinho a energia novamente, mas não tanto quanto antes, né? Essa estrofe 1 está aqui no 5, mas a primeira vez que ela apareceu, ela estava no 4. Então, aqui na estrofe 1, entra a bateria bem tranquilinha, faz apenas ali o pulso no chimbal, uma coisa bem discreta, bem sutil. A estrofe 2 permanece mais ou menos com o mesmo nível de energia, e aí depois vai lá para a energia 8 no pré-refrão, com mais alguns elementos sonoros adicionados, né? Strings mais elaborados, uns backing vocals também fazendo algo um pouco mais elaborado, para justamente levar até a energia aqui do refrão, que aparece a primeira vez. Então perceba que aqui é o primeiro pico de energia da música. E o que faz o refrão ser tão energético, né? A bateria é mais complexa nesse momento. A bateria usa pratos, ataques de prato, né, para reforçar a palavra terra, coisa que não estava acontecendo até então na música. A bateria estava muito sutil e nesse momento ela faz esses ataques bem fortes. Aqui nessa seção do refrão,
os strings estão mais elaborados, os backing vocals estão mais elaborados e mais presentes. Então tudo isso reunido faz com que a energia percebida desse momento seja muito mais alta do que as outras sessões. Ok, depois, olha aqui uma queda abrupta, né? Para o pós-refrão, que eu chamei de pós-refrão. Se você ouvir a música, você vai perceber que depois desse primeiro refrão, volta um trechinho lá da introdução, só o piano elétrico e alguns strings ali e tal. E isso dá um contraste muito grande. Isso é muito bom para fazer como se fosse um reset de atenção no ouvinte, entende? Ele está se acostumando com um certo crescente de energia, veio o refrão, apresentou o momento mais alto de energia até aquele momento, e aí quando acaba o refrão, ele faz um corte de energia. Vai lá para baixo, volta lá para o 5, abruptamente, né? Isso reseta um pouco a atenção do ouvinte. Fala, opa, aconteceu uma coisa diferente. Deu um contraste, entendeu? Quebrou um pouco a expectativa. Então, essa é a função aqui desse pós-refrão. A estrofe volta com uma energia basicamente muito parecida com o que veio lá a primeira vez que ela surgiu, porém com alguns instrumentos a mais, porque agora o compositor quis segurar a energia um pouco mais alta, né, do que no início da música. O início da música foi o momento mais baixo de energia. A partir dali do primeiro refrão, ele quer manter a energia sempre um pouco mais alta do que já tinha vindo antes, né? Então aqui é uma energia baixa em relação ao refrão, porém um pouco mais alta do que a primeira vez que ele apareceu. O mesmo acontece com o refrão 2, é igual o de antes, só que com mais intensidade. E o pós-refrão, ele é igualzinho ao que tinha acontecido antes, a mesma energia, a mesma instrumentação, né? E leva para o refrão, a segunda vez, igualzinho com o que aconteceu antes aqui. Por isso que eu coloquei a mesma energia, né? Tanto para o refrão, 8-8, tanto para o refrão, 9-9. Porém, aqui que vem uma sacada, né? Ele faz a segunda vez o refrão, né? Aqui ele fez uma vez o refrão, aí ele fez mais uma vez, chegando no topo da energia, no clímax da música. E isso aqui é uma coisa bastante comum de acontecer, tá? Na música pop. E como é que ele fez isso, né? Um dos elementos-chave para isso acontecer foi a bateria realmente fazer uma levada, que até então na música a bateria aparecia de formas diferentes e tal, mas ela não fazia uma levada mesmo, um ritmo, né? E aqui é o único momento que isso acontece. Então leva a música para mais energia ainda. Então aqui é o clímax da música. E para finalizar, ele faz novamente um contraste super abrupto, né? E vai para a finalização, que é basicamente o mesmo material que ele usou lá na introdução, tá? É a mesma coisa, só que ele utiliza aqui para finalizar a música, algo que é muito comum também na música pop, tá? Então tudo isso, essa curva energética toda aqui, você percebe que tem variação, tem contraste, entendeu? Tem uma escalada, tem um clímax. Isso tudo é pensado, tá, pessoal? Isso aqui não é feito de qualquer forma. E qual que é a ferramenta mais importante para a gente conseguir fazer isso de uma forma que realmente funcione, né? Como é o caso dessa música, é a gente dominar a forma musical, a maneira com que a gente vai dispor as nossas sessões e, claro, dominar também as ferramentas de como você consegue criar energia, aumentar essa energia, diminuir essa energia, que são diversas maneiras diferentes. Aqui eu estou falando sobre coisas do arranjo, coisas da produção da música, mas isso também pode ocorrer apenas com a composição mesmo, que seria entendida como harmonia, melodia e letra. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes para quem compõe música pop, principalmente, música popular, canção. Esse é um assunto muito detalhado no meu livro e lá você vai aprender, ter contato com conceitos práticos de como fazer essa curva energética, como modular a energia da sua música com diferentes elementos da sua composição. Acesse o meu livro no link da descrição. Esse assunto é muito importante, pessoal, para compositores, para produtores musicais, para arranjadores. Se você não pensa na curva energética, nessa jornada emocional que o ouvinte vai ter ouvindo a sua música, se você não pensa nisso, não tem técnica para fazer isso, muito provavelmente a sua música não vai ter o impacto que você imagina que ela vai ter. Então eu espero que esse conteúdo aqui seja aplicado
que isso transforme a maneira com que você entende música e principalmente que transforme a maneira com que você faz a sua música. Nesse canal eu não quero apenas trazer informação para vocês. Eu quero que o que eu traga aqui transforme a maneira com que você entende música e principalmente com que você faz música. Então se inscreve aqui no canal, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre composição, pode deixar nos comentários, tá? Eu vou responder e eu posso usar o seu comentário para fazer o próximo vídeo, tá bom? Conto com vocês.